E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Dan e nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma dica de como é realizado o consumo de uma REST API. Hoje, com o front e o back-end separados, é muito comum que a comunicação entre os dois seja feita através de uma API, ou seja, o back-end ele normalmente disponibiliza um link e o front-end consome esse link. Geralmente é necessário se utilizar um token para isso, mas hoje a gente vai consumir uma API aberta só para a gente ter uma noção de como é realizado isso. E todo esse consumo ele vai ser realizado através do Axios, ou Axios, como algumas pessoas preferem chamar, mas acho que o nome correto é Axios mesmo. Mas, inicialmente, eu quero mostrar para vocês como é que se utiliza o fetch, porque os dois realizam a mesma coisa. Porém, na maioria dos casos, você vai utilizar o Axios. Mas é interessante você saber como utilizar o fetch, porque o fetch ele já é nativo do JavaScript, então não vai precisar você instalar uma biblioteca para poder realizar esse consumo. Eu estou utilizando o React, mas serve também para outros tipos de framework do front-end. Então, vamos começar esse consumo aqui utilizando o fetch. Eu vou dar um exemplo bem básico, eu basicamente só vou criar um useEffect para eu conseguir rodar um código assim que a página carregar, e depois disso eu vou fazer a consulta e mostrar no console log aqui da nossa tela. Que eu acabei de lembrar que aqui não possui console log, então vou ter que acessar direto no navegador. E pronto, aqui a gente vai conseguir ver essa resposta. Pronto, inicialmente eu vou criar um useEffect aqui só para poder rodar um código assim que a página carregar. Então, useEffect. Opa. E aqui eu vou passar vazio, perfeito. E agora vem a parte do fetch. Então eu vou aqui dar um fetch, é basicamente isso. E agora eu vou digitar o link da API aberta do GitHub, que é https://api github.com. Aqui eu vou ir em users. E depois de você escrever users, você precisa passar o nome do seu usuário. No meu caso é user Dan Silva. É literalmente user Dan Silva que tem aqui no meu nome mesmo. Esse user aqui não faz parte desse link aqui não, é do meu nome de usuário. Depois disso eu vou passar aqui repos, que é o que a gente vai buscar, porque se eu passar só dessa forma aqui, ele vai acabar coletando todos os dados que tem lá disponibilizado na API. E esse fetch, o que ele faz é dar pra gente como resposta uma promise. Tem um vídeo sobre promise aí no canal, mas também para quem não sabe o que é promise, é algo que você vai aguardar uma resposta, ou seja, a gente vai aguardar o fetch e até o link do GitHub. Quando a gente está com a resposta, a gente quer que ele faça alguma coisa pra gente. E a gente consegue acessar esse contexto quando já está feito a requisição através do método then. Então basta você passar dessa forma. Então essa resposta que vem através do then, ela vem no formato que a gente precisa converter para JSON. Então eu vou passar aqui data e simplesmente eu vou dar um data.json. Uma coisa interessante sobre esses thens que tem em promises, na hora que eu salvei aqui ele acabou passando para o lado, porque eu estou com o prettier ativado. Aí ele formata sozinho a tela para mim. Mas então, esse then aqui, o que ele faz é realizar uma tratativa para a gente. Então, se você pode ter múltiplos thens e fazer múltiplas tratativas. Então, o próximo then, ele já vai pegar a tratativa realizada aqui, ou seja, ele já vai pegar a resposta convertida para JSON. Então, vou passar aqui mais um then, com agora os valores que a gente quer. Eu posso chamar aqui de data também, ou valores, independente do valor que você chame, vai funcionar. E aqui eu vou dar só um console log para a gente poder ver estes dados. Então aqui, data, perfeito. E beleza, eu atualizando na página já deve ser possível a gente ver. E a gente nem precisa atualizar a página na verdade, porque é React, né? Então, aqui já tá a resposta que a gente recebeu, porque a página carregou, ele fez o consumo, e depois que ele recebeu a resposta, ele deu um console log aqui pra gente. Então aqui, ó, já tá todos os repositórios que eu possuo no GitHub, que estão como público. Eu possuo mais, porém, estão como privado a maioria deles. Então aqui eu tenho 8. Só para deixar essa aula um pouquinho mais dinâmica, eu vou fazer a listagem disso aqui. Para fazer a listagem não é difícil, basta você dar aqui um L ou qualquer coisa que você quer multiplicar pela tela. Aqui dentro eu vou pegar a resposta, mas antes de pegar a resposta eu preciso ter um state que recebe esses valores. Então aqui eu só vou criar aqui um const e vou utilizar o useState. Opa, state, perfeito. Inicialmente ele vai ser um array vazio, já que a gente está recebendo um array como resposta, então esse valor aqui tem que ser similar ao que você está recebendo aqui. Se você está recebendo só um objeto, então aqui poderia ser dessa forma. Ou então você pode colocar como null também, dessa forma. Mas eu vou colocar o objeto mesmo. E aqui eu vou receber o repos e o set repos. Perfeito? Então aqui, depois que ele terminar de fazer a consulta para a gente, ao invés de dar um console log, agora eu quero que ele coloque esses valores dentro do data. Depois disso, eu vou pegar esse repos, que agora já está com os valores, né? E vou fazer um map nele. Eu vou aqui chamar ele de repo. E o que ele vai mostrar para a gente é simplesmente uma lista. Cada item aqui, cada repositório ele tem um name.
A gente pode confirmar através daqui, ó. Cada repositório possui um atributo chamado name e é basicamente isso que a gente vai mostrar aqui na tela. Ele possui o name e possui o ID, que é os dois que a gente vai utilizar na verdade. Ok, repo.name já funciona aqui. E a gente também precisa passar um atributo chamado key, senão o React ele reclama pra gente. Então eu vou passar aqui repo.id. Esse aqui pode ser qualquer valor único. E como ID é sempre único, então eu posso passar para aqui. Mas se eu tivesse, por exemplo, os nomes únicos também, que eu acho que no GitHub, de fato, os nomes também seriam um atributo único. Então o name também poderia ficar aqui dentro. Feito isso, eu vou salvar aqui e pronto. Ele já fez a listagem aqui pra gente com os 8 repositórios que eu possuo no GitHub. E agora a gente vai para a parte do Axios. E a estrutura é muito parecida. Eu vou até fazer aqui embaixo. Eu vou remover o fetch depois, mas eu vou fazer aqui embaixo só para vocês verem o quão é similar. Primeiro de tudo, a gente precisa instalar o Axios. Então eu vou aqui abrir um novo terminal. Eu estou utilizando o Yarn, mas para quem utiliza o NPM, o procedimento é o mesmo. Em NPM seria basicamente npm install Axios, seria dessa forma. Mas já que eu estou utilizando o Yarn, eu vou botar Yarn add Axios. E é só aguardar instalar um pacote que não é pesado, então é bem rápido a instalação. E pronto, a gente já tem um Axios aqui funcionando. E agora vamos criar uma instância para esse Axios, porque ele é um pouquinho diferente do fetch, ok? Então aqui eu vou dar um const chamado API. Agora eu chamo Axios. Perfeito, ele já importou aqui automaticamente para a gente. E aqui a gente coloca um create. Nesse create aqui existem vários parâmetros que você pode passar para ele. Mas o único que a gente vai utilizar aqui por enquanto é o base URL. E o base URL ele é o quê? Esse link aqui, ó. É o URL para onde a gente vai fazer as consultas. Porque normalmente uma API ela usa a mesma rota. Claro, pode ter APIs diferentes, com rotas diferentes, você fazer vários consumos diferentes dentro da sua aplicação, mas normalmente é apenas um. E depois disso você vai passando rotas diferentes para depender do dado e da disponibilidade que o back-end preparou para você. Ok, feito esse API aqui, a gente já tem tudo que a gente precisa para poder começar. Mas infelizmente eu acabei excedendo a quantidade de requisições que eu podia fazer nesse link aqui, então a gente vai ter que utilizar outro. Mas não se preocupa que a aula vai seguir exatamente no mesmo ritmo. E a API que eu vou consumir é essa daqui, que ela dá pra gente algumas coisas que parecem posts. Tem um corpo, possui o título, então basicamente, ao invés de name, a gente vai consumir o title. E a rota é essa daqui, ó. Então, ao invés de ser GitHub aqui dentro, deixa eu só passar pra cá, a base vai ser essa daqui, ó. Perfeito. E aqui eu pego posts, que é a rota onde eu vou consumir a API com o Axios. Ok, então bora lá. A estrutura é bem parecida, então eu vou fazer aqui embaixo mesmo para vocês poderem comparar as duas. Então vamos lá. A gente vai chamar aqui a API, mas quando eu chamo aqui a API, eu preciso passar a API aqui dentro como dependência. Depois disso, a gente vai passar um método que a gente quer utilizar. Aqui nesse caso vai ser o get, mas tem um post, tem um patch, tem um put, tem um delete, tem vários métodos. Aqui a gente vai passar exatamente a mesma coisa que a gente passaria aqui, porém, como a gente já possui a base URL definida aqui, nessa parte a gente só precisa passar posts. Aqui, se a gente ainda estivesse utilizando a API do GitHub, eu passaria basicamente essa mesma parte aqui, ó. Então, vocês podem seguir a aula com o GitHub, não precisa ir para esse JSON placeholder, ok? Então, aqui eu vou consumir através de posts, e depois disso a gente precisa do método then, né? E assim como o fetch, o Axios ele também retorna para a gente uma promise, e a gente precisa tratar isso através do método then. Aqui no then, nesse ponto aqui já tem uma diferença, porque você não precisa converter a resposta para JSON, porque ela já veio convertida. A diferença é porque a resposta ela vem através de um atributo chamado data. Então, só para não ficar data.data, eu vou passar aqui res, de response, de resposta, e aqui eu vou acessar o data. E beleza. Feito isso aqui, a gente já chegou no segundo ponto, onde a gente vai colocar esses valores dentro de repos, que agora é posts, né? Mas vamos lá. Então aqui dentro de then, eu vou pegar essa data, esses valores que veio. E aliás, esse nome aqui, data, ele pode ser qualquer nome. Se eu quiser botar ABC, ele vai funcionar. Ele não precisa ser igual a esse daqui não, viu? E nesse data aqui, eu vou colocar uns 7 repos e passar a data. Vou salvar aqui e você já vê que o formato é bem parecido. Ambos possuem os dois then, a diferença é porque a gente não precisa converter para JSON porque ele já vem convertido e o restante ele fica igual. Tá, mas nesse caso você deve estar pensando, como é que eu faço então para escolher o Axios ou fetch? Na maioria dos casos você vai estar utilizando o Axios, até porque
tem contextos e coisas que você vai precisar realizar, que se você for utilizar só o fetch, você vai acabar escrevendo código demais, sendo que a gente já tem a solução própria, que é o Axios, e o Axios também ele é bem mais utilizado do que o fetch. Mas também existem contextos onde você precisa utilizar o fetch. Mas quando esse contexto aparecer, ele vai estar bem claro para você, é mais em contextos onde você não consegue utilizar o Axios. Então aqui a gente já pode excluir isso, até porque essa API do GitHub não está mais funcionando. Ele até parou de mostrar aqui porque estava dando erro. Beleza, eu vou salvar isso aqui e ao invés de name aqui, né, vai ser title. Então eu vou salvar, ele vai fazer a consulta pra gente e pronto, chegou a listagem de todos os títulos de post que tem nessa API aqui, ó. A primeira é Sun Alt Fares, isso aqui é Loren Y, mas aqui, ó, Sun Alt Fares. Então a gente está recebendo, está fazendo esse consumo e tudo isso realizado através do Axios. Então, se esse vídeo tiver te ajudado de alguma forma, deixa uma curtida. Caso você tenha algum conhecimento a adicionar ou alguma crítica construtiva, você pode deixar nos comentários. Se quiser trocar uma ideia, eu vou estar deixando meu LinkedIn aí na descrição do vídeo. Se quiser ver o repositório dessa aula, ele também vai estar no GitHub. Então é só você acessar aí o link na descrição do vídeo. E é isso, valeu e até a próxima.